Olá pessoal, boa tarde. Dando um tempo aí com a semana de prova de vocês e as minhas também. Agora a gente dá prosseguimento aos trabalhos que devem ser entregues na sexta-feira, dia 29. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre temperatura e calor. Os fenômenos de transporte de energia dinâmicos são regidos por duas entidades, temperatura e calor. Termodinâmicos, melhor dizendo. Lembrando, temperatura e calor não são a mesma coisa. Temperatura é uma medida estática do nível de agitação das moléculas de um corpo, né, relacionado com o deslocamento da energia cinética de um átomo ou de uma molécula. Já o calor é um conceito do âmbito da física que representa uma forma de energia que está em movimento, que é dada pela... E essa energia ela é regida, a intensidade dessa energia, do calor, é regida pela diferença de temperatura entre dois corpos. Então as escalas termométricas, termo é de temperatura e métricas é de medida. Então são escalas nas quais um fluido termodinamicamente estável dilata com o aumento da temperatura ou contrai com a diminuição dela. Temos três escalas que vamos falar: a escala Kelvin, a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Lembrando, a temperatura em Kelvin é Kelvin, não é grau Kelvin. A temperatura na escala Celsius são graus Celsius, e a temperatura na escala Fahrenheit são graus Fahrenheit. Na figurinha nós temos aí os três tipos de escalas e o ponto de fusão da água, o zero absoluto, e o ponto de ebulição da água nessas três escalas. E como é que eu faço para converter as temperaturas? Então, a temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Ou seja, se eu quero converter de Celsius para Kelvin, basta que eu pegue e coloque essas duas equações. Tc sobre 5 é igual a Tk menos 273 sobre 5. Como vai cortar os dois 5 dos denominadores, fica Tc é igual a Tk menos 273. Anotem. Aí se eu quero converter de Celsius para Fahrenheit, eu tenho que usar os dois denominadores. De Kelvin para Fahrenheit, os dois denominadores. Calor sensível, gente, é a troca de energia que acontece quando varia a temperatura de um determinado sistema. É aquela gloriosa equação do Q-macete. Então, Q é o calor, M é a massa, C é o calor específico daquela substância, e delta θ, que está aqui, que vocês aprenderam no colégio, delta T, é a variação de temperatura. Já o calor latente é uma troca de energia que acontece quando você não varia a temperatura, mas acontece a transição de fase. Um exemplo, a água ela ebule, né? Ela evapora a partir de 100 graus Celsius, as condições normais de pressão, né, uma atmosfera, né, 101.325 pascals. Então eu tenho a massa, ele é dado pela massa, e o calor latente, o coeficiente de calor latente. A massa e o coeficiente de calor latente. Caloria, vocês já devem ter ouvido falar, quantas calorias tem isso, tem aquilo. É uma quantidade necessária de energia para você elevar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de água. E é equivalente a 4,184, e tem mais casas decimais, mas não vou colocar mais que isso, joule. Se vocês falavam joule até um tempo atrás, esqueçam que está errado. É joule. Trabalho individual, gente. Simples. 23 graus Celsius converter em graus Fahrenheit. 23 graus Fahrenheit converter, aliás, em Kelvin e em Celsius. 23 Kelvin converter em graus Fahrenheit e graus Celsius. Item 4. Essas aqui são simples. 600 kg de água a 30 graus Celsius foram aquecidos até o ponto de evaporar a 100 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água está descrito no slide anterior, qual a energia de vaporização? Em duplas, pesquisar sobre os experimentos de James Joule. Dia 29, dia da nossa prova. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Estudem.